Olá, bem-vindos ao canal Semeando Boas Sementes Oficial, o seu canal de palavra, adoração e estudo sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de alguns versículos da Bíblia Sagrada. Você aí do outro lado é o meu convidado, minha convidada mais do que especial. Eu te faço esse convite do coração. Deixa Deus falar com você através desse simples vídeo, mas que com certeza vai trazer uma mensagem muito importante para cada um de nós. Mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma homenagem, ao nosso saudoso, querido Silvio Santos, que partiu com 93 anos, mas deixou um legado lindo, uma família linda, uma história linda de generosidade, de amor. Ele ajudou tantas pessoas. Quantas pessoas que hoje estão por aí fazendo tanto sucesso. É graças a Deus e depois graças a esse homem que foi generoso, que teve um coração bondoso e generoso e deu oportunidade. Assim como alguém deu oportunidade para ele lá atrás, e ele deu essa oportunidade para tantas pessoas. Senhor, depois dessa homenagem, nós estamos aqui agora, meu Deus, para pedir direção, sabedoria e entendimento para tudo que for dito aqui, Senhor, seja direcionado pelo Teu Espírito. Abençoa, meu Pai, a todos os que ouvirem e o que falar também. Que todos nós sejamos abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Para começar, nós vamos ler Romanos 8:18. Como sempre falo para vocês, amados, aqui a gente vai fazer estudo de versículos, mas na sua casa, leia o capítulo inteiro, ok? Vamos lá. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso é muito forte, amados. Isso relata uma coisa que eu falei no vídeo anterior e eu vou trazer aqui para vocês porque o versículo ele está pedindo para falarmos sobre isso. Quantas pessoas que hoje você conhece, ou talvez seja você próprio que está assistindo esse vídeo, que está passando por uma luta, uma dificuldade, que você olha para um lado, você olha para o outro e você não consegue enxergar uma saída, uma solução. Você se sente dentro de um poço, do fundo do poço, que você olha para o alto, nem a luzinha lá em cima você está conseguindo enxergar. E muitos nessa hora querem fazer o que não pode ser feito. Fazer o papel de Deus, aquele papel que quem dá a vida é Deus e quem pode levar a vida é Deus, só Ele, exclusivamente Ele. Então, se as pessoas tivessem a sabedoria, o entendimento do Senhor, que tudo que a gente passa aqui nessa terra é momentâneo, inclusive as coisas ruins, inclusive as dificuldades, os problemas, as aflições, são momentâneas. Nada aqui nessa terra é eterno. Na terra não existe eternidade. Para nada. Tudo nessa terra passa. Inclusive dificuldades. Inclusive tribulações, problemas. Nós temos que focar não no agora, não o que você está vendo. Você tem que focar o que está preparado para você lá na frente. Quando Jesus falou que ele estava indo, mas ele ia deixar o Espírito Santo, como ele deixou, e ele estaria indo para preparar para nós moradas. Então, o que vai ser revelado para nós
É algo que nem eu, nem você, nem o maior estudioso da Bíblia sabe o que é, como é. Não tem como nós sabermos, porque é algo espiritual ao ponto que nenhum ser humano ainda, em forma física, como nós estamos ainda, a gente não consegue imaginar. A gente tem até uma vaga visão, mas pode ter certeza que isso tudo que você imagina, de como vai ser essa glória de Deus, isso tudo que eu imagino, não chega a nem 1%, nem 0,1% do que vai ser quando essa glória de fato e de verdade ser revelada para nós. Então não desista, não pare, não deixe nada nem ninguém, inclusive você próprio, se bloquear. Não deixe, não permita. Olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para Jesus. Agora nós vamos ler Salmos 8:5, que fala: Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Amados, preste atenção. Deus, Ele nos deu, apesar de não merecermos, que a gente sempre passa isso para vocês aqui. Amados, nós, seres humanos, meros seres humanos, mas amados do Senhor, preciosos ao Senhor. O Senhor nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos orienta e Ele nos fez, olha como está escrito aqui, um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. O que quer dizer isso? O Senhor, Ele tem preparado para nós bens de filho. Porque você acha que um servo ou um escravo, ele vai ter glória e honra do Senhor dele? Não, não vai ter. Honra e glória é dada apenas para os filhos. Então isso aqui que nós estamos lendo não é para todos, mas são para aqueles que fizeram a escolha certa, fizeram a escolha de seguir com Jesus e com Jesus até o fim. Agora nós vamos ler Efésios 2, do 6 ao 7, que diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É o que nós falamos no capítulo anterior. No versículo anterior. Tudo isso, essa glória, essa honra que Jesus preparou para mim e para vocês, ela será dada sim. Essa coroa, essa pedrinha, tudo isso será dado, entregue para os filhos de Deus. Andréia, mas todo mundo não é filho de Deus? Não, claro que não. Existem criaturas de Deus e filhos de Deus. Quem escolhe, Andréia? Deus que escolhe quem é filho, quem é criatura? Não, em hipótese alguma. A escolha é do ser humano. O ser humano, em vida, ele escolhe se ele quer ser criatura ou se ele quer ser filho de Deus. As criaturas não terão nada disso que a gente passou aqui, que a gente está lendo para vocês. Mas os filhos, sim. Os filhos herdarão, porque são filhos e filhos herdam dos pais. Então essa riqueza da graça de Jesus, da bondade de Jesus para conosco, ela será derramada, transbordante na vida dos filhos de Deus. Agora nós vamos ler Colossenses 1:27, que diz: A Ele quis Deus dar a conhecer
entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amados, quem já ouviu falar que a salvação era apenas exclusivamente para os judeus? Você já ouviu falar sobre isso? Se você não ouviu, eu te aconselho, aqui na palavra do Senhor você vai encontrar passagens que deixam isso claramente para nós. A salvação, antes de Jesus, era apenas para os judeus. Mas, pela misericórdia, pela graça do Senhor, pelo perfeito sacrifício, o único perfeito sacrifício que é o do Senhor Jesus, a salvação chegou para nós. Nós, lá atrás, nós éramos chamados de gentios. Sim, amados. Nós éramos o povo que não iríamos ter a salvação. Se Jesus não tivesse feito o perfeito sacrifício, se o Pai não tivesse enviado Jesus, todos nós, sim, irmãos, vocês católicos, vocês evangélicos de qualquer denominação, qualquer ser humano de qualquer outra religião pelo mundo afora, todos nós estaríamos com a nossa alma condenada ao inferno. Mas agradeça a Jesus todos os dias, agradeça a Deus por Ele ter sido tão amoroso, tão generoso, tão Pai, e ter enviado Jesus para fazer o perfeito sacrifício. Porque através desse sacrifício nós veremos a glória de Deus. Agora nós vamos ler Filipenses 2, do 15 ao 16, que diz: para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Olha o que a gente acabou de ler. Nesse mundo, nós vivemos exatamente nesse mundo aqui, ó, de uma geração corrompida, depravada, exatamente dessa forma. Amados, esse livro foi escrito há milhares de anos atrás, e ele é mais atual do que o livro que ainda vai ser escrito, que nunca foi escrito ainda, de tão atual que ele é. Então, amados, nós vivemos nessa geração corrompida e depravada, mas nós não podemos se corromper, nós não podemos viver nessa vida depravada. Nós precisamos brilhar, como está escrito aqui, na qual vocês devem brilhar como estrelas no universo. Então, para que quando a gente chegar lá no final de tudo isso, da gente ter negado todas essas vontades da nossa carne, a nossa vontade humana, carnal, que é exatamente corrompida e depravada, a natureza humana de qualquer ser humano, amados, qualquer ser humano que você conheça, inclusive você, inclusive eu, qualquer ser humano, a natureza humana é corrompida e depravada. Se nós deixarmos essa natureza falar mais alto, nós nunca veremos a glória de Deus, nós nunca seremos chamados filhos de Deus, nós não seremos salvos. Mas se você e eu permanecer até o fim, firmes com Cristo, sendo puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, como está escrito aqui, inculpável no meio de uma geração corrompida e depravada, você pode ter certeza que no final de tudo você vai ver que todo o teu esforço, você não correu atrás do vento, pelo contrário, você correu para subir ao pódio, e o pódio, sabe o que é? A sua salvação. Agora nós vamos ler
1 Pedro 4,14, que fala: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Olha que riqueza! Presta atenção, eu vou ler novamente. Se vocês, nós, são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. É muito forte isso, sabe por quê? O mundo odeia tudo que vem de Cristo, tudo que representa Cristo, o mundo odeia. Por quê? Cristo é a luz, a verdadeira luz, a luz que não se apaga. E o que o mundo é? O que o mundo jaz? As trevas, O maligno. Ele não tem luz, ele não tem brilho. Então, quando ele identifica alguém que tem luz, que tem brilho, que tem o Espírito Santo, que é ungido do Senhor, blindado do Senhor, claro que vai se levantar pessoas contra você, pessoas para cometer injustiça, levantar falso testemunho. Sempre vai existir pessoas para te atirar pedras. Não porque você seja uma pessoa ruim, mas é porque você tem o que eles não têm. Você tem luz, você tem brilho do Espírito Santo. Então se alegre. Se você está sendo perseguido, às vezes as perseguições acontecem até dentro das igrejas, a gente sabe disso, com certeza. Mas onde for que você estiver sendo perseguido, alegre-se no Senhor, porque isso Deus está te mostrando que você é dele, e por você ser dele, o mundo te odeia. Mas não liga não, o mundo tem que te odiar mesmo, o mundo tem que nos odiar, porque no mundo jaz maligno. Nós temos que se alegrar porque nós somos amados e amadas do Deus Altíssimo. É esse amor que nós devemos se alegrar todos os dias por termos esse amor de Deus, como está escrito aqui. Se sintam felizes com o Espírito da glória, o Espírito de Deus que repousa sobre vocês. Isso é mais do que suficiente, é mais do que tudo que nós precisamos. Pode ter certeza disso. Agora nós vamos ler Efésios 1, do 17 ao 18, que diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Vamos meditar, amados. A glória do Senhor, a glória de Deus é algo que, como nós falamos no comecinho desse vídeo, nós, por mais que possamos imaginar, nós não sabemos como ela será, porque é algo que a nossa mente humana não consegue entender, Mas a gente sabe que ela será gloriosa, como o nome já diz. Mas nós precisamos ter e pedir ao Senhor todos os dias sabedoria. Sim, nós precisamos da sabedoria do Senhor. Porque quando Deus te direciona, quando Ele fala com você, você abre o seu coração e deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer, deixa Ele agir e fazer do jeito dele, porque o jeito dele é o jeito certo, é o jeito perfeito.
feito. Quando você pede esse espírito de sabedoria que vem do Senhor, essa revelação que vem do Pai, a sua mente se abre, os seus olhos se abrem. Como ele está dizendo aqui, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E como a gente já trouxe para vocês tantas vezes aqui, quando está iluminado o lugar, você está vendo, você não vai tropeçar em nada, porque você está vendo, seus olhos estão iluminados. Mas quando a pessoa anda nas trevas, ela vai tropeçar em qualquer coisa e vai cair. Então, nós precisamos pedir a Deus que Ele venha sempre nos dar a sabedoria do Espírito dele e iluminar os nossos olhos. Nossos olhos precisam ser luz. Luz. Para quê? Para que a gente possa andar sem tropeçar, sem vacilar, sem ser enganados. Porque, como nós já falamos também, tem muitas pessoas por aí, em todos os lugares, aqui no Brasil, fora do Brasil, pessoas que estão aí todos os dias com essa função, enganar, enganar, enganar. E aqueles que não tiverem o Espírito Santo, aqueles que não tiverem seus olhos iluminados por Deus, né? Pela presença de Deus, serão enganados e vão perder a sua salvação. E não vão herdar a herança do Pai, como está dizendo ali. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Somente os salvos, somente os filhos de Deus terão as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, amados, esse é o nosso vídeo de hoje. Ele começou um pouquinho diferente, né? Com a homenagem ao saudoso agora Silvio Santos, senhor Abravanel. E que Deus, né, conforte a família dele, a esposa, as filhas, enfim, uma família numerosa de pessoas trabalhadoras, pessoas que tinham tudo para ficar de bracinho cruzado, mas são trabalhadores. Todas elas, né, que a família constituída por a maior parte por mulheres, tem homens também, mas a maioria por mulheres, pessoas trabalhadoras, pessoas que, sei lá, é uma família que eu gosto muito, deles todos. Então, que Deus conforte o coração dessa família. E, mais uma vez, muito obrigada por você ter assistido o nosso vídeo completo. Se você puder nos abençoar, nos ajudar, compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu comentário. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevendo. Tudo isso, vocês não vão ter que pagar nada. Você não vai ter que desembolsar nenhum centavo. Mas você vai estar ajudando o canal a chegar em outras pessoas. Eu estou aqui fazendo isso por amor. Eu amo estar aqui. Eu sento aqui e eu falo só para Deus, me usa. Eu não sou teóloga, eu não tenho faculdade de nada. Mas o meu Pai, Ele me direciona, Ele me fala o que eu tenho que fazer e eu estou fazendo aqui. Então eu peço que vocês abram o coração de vocês. Às vezes vocês compartilham vídeos de coisas que nem têm tanta relevância, mas é que a gente está falando de salvação. A gente precisa ajudar a tentar levar Jesus para mais pessoas, porque o fim desse mundo que a gente conhece está cada dia mais próximo. Então vamos falar de Jesus, ok? Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já curte, deixa seu comentário, ok? Compartilha. Que Deus te abençoe e a gente se encontra nos próximos vídeos.